paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, né? Que Jesus entre em nossas mentes para nos iluminar, né? Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações através da minha vida, porque nós pregamos aqui a verdadeira palavra, né, de Jesus Cristo. Verdadeira palavra, ler a palavra, né, pregar a palavra. E que Deus venha nos iluminar, venha nos ensinar, venha falar aos nossos corações, né? Para quem já está entrando, eu peço que vai compartilhando essa live, para que chegue na vida de outras pessoas, para que a gente venha fazer a obra, né, conforme a vontade de Deus. Eu gosto de compartilhar aqui no grupo. Vou compartilhando aqui, vocês vão compartilhando aí, me ajudando, para a gente fazer essa obra, né? Eu mudei aqui o dia da live, estou fazendo agora de domingo, porque eu sou com o meu coração para assim fazer, né? E assim eu preferi, né, fazer. Então que Deus venha nos iluminar, venha abençoar cada um de nós. Mas eu preciso, irmão, fazer compartilhar para alcançar bastante almas, né, para Jesus. Então vocês vão me ajudando aí. Um pouquinho de paciência, que agora no começo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Compartilhar, tem vários grupos para compartilhar, né? Podia ser de uma vez só, mas infelizmente não é. Tem que compartilhar uma de cada vez. Aí demora um pouquinho, mas para a glória de Deus vai ser bem rapidinho aqui. É para a gente ir alcançando mesmo as almas, né? Eu quero ler aqui, você quiser já ir separando aí a palavra. Hoje eu quero ler aqui em Marcos capítulo 13, a partir do versículo 1. Marcos 13, a partir do versículo 1. Eu sei que muitos irmãos estão na igreja, mas é por esse motivo mesmo que eu estou fazendo hoje, né? Para alcançar novas almas para Jesus. Né, para quem ainda não está no ministério. Que Deus venha tocar, né, o coração dessas pessoas, para que elas venham assistir. Que é muito importante essa palavra para a nossa salvação, né? Precisamos do pão, né? Do pão que desceu do céu, que é a palavra viva de Jesus, que pela misericórdia de Deus, né, ele nos deixou, né, para que ele venha alcançar, né? Ele, né, foi escrito há 2000 anos e até hoje nós temos a palavra de Deus, né, para nos revestir. Graças a Deus, né? Mas é assim. Marcos capítulo 13.
a partir do versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá, quando todas essas coisas elas estiverem para ser cumprir. E Jesus respondendo-lhe, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É por isso que é importante, né, a gente conhecer a palavra de Deus. Porque aqui ele nos ensina tudo, como há de ser, como vai ser todas as coisas. Tem muita gente, né, como a gente tem visto aí, que tem seguido falsos profetas. Né? Teve um aí que se fez até se vestir como Cristo. Né? E teve seguidores. Por quê? Por falta de sabedoria, de entendimento, por não conhecer a palavra. Quem conhece a palavra, irmão, não é enganado. Quem conhece a verdadeira palavra de Deus não é enganado. Jesus fala, né, essas coisas, né, as ovelhas, elas conhecem o verdadeiro pastor. As verdadeiras ovelhas conhecem o pastor. E para a gente ser verdadeiras ovelhas, nós precisamos conhecer o nosso pastor. Né? Eu canso de dizer essas coisas aqui nas minhas lives. Nós precisamos realmente conhecer o nosso pastor. Sentir o cheiro do nosso pastor. Saber o tom de palavras do nosso pastor. Para que esses não venham nos enganar. E vão surgir muito mais ainda. Nem começamos ainda o mau tempo, né? Nem começamos ainda. Não é fácil, né? E quando ouvirdes de guerra e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Quando a gente começar a ouvir essas coisas, na verdade a gente já tem ouvido, né? Mas Deus fala aqui, mas ainda não será o fim. Ainda a gente vai ter que passar por tribulações terríveis, como diz a palavra. E o fim não é ainda agora. Vai demorar um tempo ainda. Né? Não sabemos exatamente quanto tempo. Mas Deus fala aqui na palavra que, né, ainda não é o fim. Vou ler o 7 de novo. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Princípio.
Então, irmão, nós temos, graças ao nosso Senhor Jesus, ainda nós temos tempo para mudar o nosso coração. Ainda nós temos tempo para nos converter. Porque para se converter, não é simplesmente entrar na igreja, sentar lá e sair convertido. Não. O homem, ele é um pouco lento para fazer essas coisas. Para conseguir essas coisas. Em tudo nós somos lentos. Nós não conseguimos nos converter de uma hora para outra, não. Não é porque entrou dentro da igreja, sentou lá, ficou lá um mês, um ano, que saiu de lá convertido, não. Nós precisamos de um tempo. E essa é a hora. Essa é a hora da gente parar e começar a se converter. Porque nós ainda temos tempo. Jesus foi misericordioso para conosco. Né? Para esta geração aqui, eu digo. Porque não sabemos, né? Quantas gerações ainda vão ter tempo de se converter. Nós precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos aprender a perdoar. Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. É o perdão. Falar é fácil. Né? Falar é fácil. A gente fala. Mas quando chega a hora da prova, muitas das vezes a gente fica para trás. E aí, não aprendemos. E aí, depois de um tempo, Jesus vem e nos prova de novo. A gente vai sendo provado até aprender. E muitas das vezes a gente é provado mesmo depois que aprende. Tenho eu comigo com menos intensidade, mas somos. Mas nós estamos aqui nesse lugar para aprender. Esse mundo é um mundo de provação. Deus, ele nos ensina pelo poder da palavra e depois ele nos prova. É por isso que temos um tempo. E esse tempo é agora. Agora. Precisamos desse tempo agora. Para a gente conseguir a nossa vida para com Deus. Eu gosto muito de pregar essas coisas, que é a salvação, porque realmente é a única coisa que vai nos levar para o reino dos céus. Eu não, particularmente, eu não gosto de pregar outras coisas, tipo propósito de prosperidade. Não gosto. Isso é no Antigo Testamento. Jesus veio fazer nova todas as coisas. Jesus é a única porta. E ele nos diz na palavra, né? Vende tudo que tens, reparte com os pobres e me segue. Quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza ofusca. Né? Quem é rico e não é rico para com Deus. Claro que nós temos, pelo menos eu tenho comigo, né? Tem muita gente que sabe trabalhar, mas não são todas as pessoas. Maioria não. Né? Ter o dinheiro, eu digo, e conseguir conciliar, né, as coisas de Deus. Mas eu tenho comigo que é bem poucas pessoas. Por isso que Deus fala, né, na palavra, mais fácil é entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Ele não fala que é impossível, mas é mais difícil. E é. Né?
Porque se levantarão, vou ler o 8 de novo. Porque se levantarão nações contra nações, reino contra reinos, e haverá terremotos em diversos lugares, e fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados ante os governadores, e sereis, e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É por isso que a gente deve andar convertido, né? Fazer a obra de Deus conforme a vontade de Deus. Nos converter verdadeiramente. Porque se nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, e se a gente for depender das nossas palavras nesse momento, o que será? Né? É difícil, é porta estreita, é porta estreita. Mas Jesus diz, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencerão também. É só ter um pouquinho de força de vontade. Quando a gente quer fazer uma faculdade, não é? Quando a gente quer fazer um curso, seja lá o que for, nós estudamos, nos esforçamos o máximo possível para fazer esse curso e passar. Né? Para a gente receber ali aquele diploma. E aqui não é diferente, não. É só ler a palavra. Ler e aí pedir entendimento da palavra para nosso Senhor Jesus, para o Espírito de Deus. E Ele nos ensina. Verdadeiramente Ele nos ensina. Porque Deus fala na palavra: ai do homem que confia no homem. Miserável. É por isso que eu não gosto de fazer nenhum tipo de estudo bíblico, de teologia, nada disso. Porque Jesus mesmo fala na palavra. Agora tem quem gosta, né? Tem mais dificuldade, não sei porquê, mas eu tinha muita dificuldade, mas pelo poder do Espírito Santo, pela muita misericórdia de Jesus, eu hoje, graças a Deus, eu leio a Bíblia e entendo muitas coisas que antes eu não entendia. E Deus tocou no meu coração para pregar isso. Salvação. É isso que importa, irmão. É isso que importa. No final de tudo, o que importa é a salvação. Se você vai numa igreja que não prega essas coisas, irmão, abre teu olho. Uma boa árvore só dá bons frutos. Pede discernimento para Deus, sabedoria para Deus, para ela te mostrar o lugar que você está. Para Deus vir abençoar essa igreja, esse ministério, para vir colocar gente de Deus ali, para pregar a palavra de Deus. Porque tá difícil, irmão. Tá difícil. Infelizmente, não são todas as igrejas hoje em dia que é de Deus, não. Tá pregando ali, mas tá faltando amor. Tá faltando alguma coisa naquele lugar. Tá faltando o Espírito de Deus. Não é toda igreja que sai batendo o pé que é de Deus, irmão.
precisamos pedir sabedoria para Deus, para nos mostrar, por isso, a importância de conhecer a palavra, para a gente não ser enganado por essas coisas. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, e o filho, e levantar-se-ão filhos contra pais, e farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Irmão, Deus não está perguntando quem será que vai, não. Ele está falando aqui na palavra. Quem perseverar até o fim, tribulação e dores, e perseguição e morte. Porque um irmão entregará o irmão, entregará o pai, a irmã. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso Deus fala na palavra, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E mais uma vez eu volto a repetir, sem a palavra de Deus. Irmão, você vai para a faculdade. Aí você passa o ano inteiro lá na sala de aula, fazendo a tua lição, mas se você não dá muita atenção para o que o professor fala, e não se esforça, você vai passar de ano? Muito difícil. E aqui é a mesma coisa, nós precisamos ler, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos. Senão a gente não passa de ano. E quem quer ficar aqui, sabendo dessas coisas hoje, quem quer ficar aqui? Sem saber a gente não quer ficar, quem dirá sabendo essas coisas? É por isso que eu falo, nós precisamos nos esforçar, fazer a vontade de Deus, nos transformar. Precisamos nos transformar. Eu sempre gosto de dizer uma coisa, e Deus tocou no coração e eu vou falar de novo. É bem importante porque eu tenho certeza que muita gente nova começa a assistir, né? Mesmo que não assiste ao vivo, mas depois assiste. Irmãos, um dia nós estávamos lá com Deus, como diz, paraíso de Deus. As coisas lá eram com Deus, a gente andava com Deus. Mas a gente foi desobediente e fomos lançados fora daquele lugar onde Deus andava, para um lugar de Adão. Deus não falou para Adão e Eva que aqui a gente ia andar errante? Andar errante. A mulher ia dar luz com dor e o homem ia ter que suar para ganhar o pão do dia. Então a gente saiu daquele lugar de amor com Deus, onde nós tínhamos a força de Deus. Porque Deus fala na palavra que a gente não ia ter mais a força dele nesse lugar. Estamos aqui hoje. Mas pelas orações dos profetas, dos anjos de Deus, dos servos de Deus, Deus ouviu as nossas orações e mandou o teu Filho unigênito para nos retirar daqui, para nos resgatar desse lugar. Resgate. Resgate tem que dar alguma coisa em troca. E ele deu a vida dele em troca para nos tirar daqui. Essa é a nossa oportunidade de vida. Né? E quem não crê que Jesus veio em carne, ressuscitou dentre os mortos, e no terceiro dia ele ressuscitou, para nos dar vida.
Quem não crê nessas coisas e quem não for batizado na água e no Espírito Santo, não terá essa vida com Deus. Ser batizado na água, a gente sabe como é, né? Descer as águas, ser batizado na água. E com o Espírito Santo, é que o Espírito Santo vem e entra nos nossos corações, para quando eu li aqui, para quando ele vier, ele nos ajudar nas nossas próprias palavras, para nos livrar, para nos dar vida. Não podemos perder essa última oportunidade que Jesus está nos dando. Última. Porque Deus fala na palavra, ficou agora um resto. E Ele veio nos resgatar, dando a própria vida do teu próprio Filho unigênito, amado. Porque Ele enviou antes profetas, não demos ouvidos. Mas agora veio o Filho unigênito nos resgatar daqui deste lugar de trevas e de escuridão. Porque Deus fala na palavra. Quem não aceita essas palavras de Jesus, quem não aceita essas coisas de Jesus, já é do mal. Já é desse mundo. Nem precisamos fazer nada, porque nós já fomos expulsos de lá, já fomos expulsos, já fomos mortos espiritualmente falando, já estamos mortos espiritualmente falando, se não aceitarmos essas coisas de Cristo aqui. A partir do momento que nós aceitamos essas coisas e nos transformamos, né, sendo batizado na água e no fogo do Espírito, nós somos uma nova criatura. Devemos estar preparados, porque não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Quero ler aqui versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar. Quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. Quando virdes a abominação. Quando a gente vê a abominação. Quer dizer, o anticristo. Vou ler de novo 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, está onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E os que estiverem no telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E os que estiverem no campo, que não volte para trás, para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. A coisa vai ser estreita, irmão. Nós devemos andar com Deus na nossa vida, no nosso coração. Para que Ele venha nos dar sabedoria e livramento dessas coisas. Isso aqui não é brincadeira. Hoje a gente está aqui, parece que está tudo uma maravilha, mas não é. Essas coisas vão acontecer. A palavra de Deus não mente. Né? Está aqui em Marcos 13. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não se suceda no inverno. A nossa fuga, quando vier esse assolamento,
Deus está falando aqui para a gente orar, para que essa nossa fuga, a gente vai ter que fugir. E se a gente não tem o Espírito de Deus, a gente vai fugir para onde? Se você não tem um guia para te guiar, você vai para qual lado? O que você tem feito, para quem será? Como diz a palavra de Deus. Porque se você fugir para o lado errado, você vai cair no buraco. Porque naqueles dias haverá uma aflição. Nossa. Porque naqueles dias haverá uma aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação de Deus. Não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira. Que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Eu vou ler o 19 de novo. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. As coisas da terra é uma maravilha, não é? É uma enganação. As coisas da carne para nada presta, para nada serve. São, deixa eu dizer assim, delícias passageiras. Sentimos aquele instante, aquele minuto que a gente vive só. Mas isso vai nos levando cada vez mais para a perdição. Como diz, a porta é estreita, mas muitos são os que passam pela porta larga, né, para a perdição. Porta larga é viver as coisas no mundo sem se preocupar, né, com o Evangelho de Jesus Cristo. E não é só quem não está fora da igreja, não. É quem está dentro da igreja, principalmente. Que é aí que devemos andar mais ainda, né, na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, nos transformar. Porque Jesus disse, seja santo porque eu sou santo. Não foi isso que Jesus falou? Seja santo porque eu sou santo. É um pouco difícil, sim. Bem, eu sei. Mas a gente deve se esforçar. E se Jesus venceu e fala que a gente vai vencer, claro que vamos vencer. Se a gente colocar essas coisas no nosso coração. E se o Senhor não abreviasse aquele dia, nenhuma carne se salvaria. Quanto que Jesus é misericordioso, né? Essa assolação vai ser tão grande, que se o Senhor não abreviasse esses dias, de maneira nenhuma a gente se salvaria. Só para você ter ideia de quão grande é essa assolação. Porque vem o anticristo aí, irmão. E nós sabemos que vai ter o tal chip, que com esse chip ninguém nem vai comprar e nem vai vender. Mas os de Deus verdadeiramente não vai poder usar isso. Porque aí você vai pôr um negócio desse na mão direita ou na testa e perder a vida para com Deus. E então, essa vai ser uma das assolações que nós vamos ter que enfrentar. Passar fome, dificuldade,
ver nossos filhos, não vai ser fácil, irmão. Precisamos estar preparados na palavra de Deus para a gente vencer todas as coisas. Como Jesus venceu. Ele até orou, né? No monte, pedindo para Deus passar dele este cálice. E suava sangue. Tamanho era o pavor por nós. Ele fez isso. E agora nós também precisamos passar por esta porta estreita. Eu vejo e ouço muito falar para quando a pessoa se converte, que as coisas vão se transformar, ele vai ser feliz. Vai sim, vai ser feliz sim. Mas primeiro nós precisamos passar pela porta estreita. E se a pessoa não tem isso, não tem esse entendimento, como ela vai suportar essas coisas? Se não tem quem prega, como ela vai suportar essas coisas? A primeira prova, a pessoa vai desfalecer. Por isso precisamos saber dessas coisas. E para a gente saber dessas coisas, ou a gente ouve alguém pregar, que a gente não tem muito entendimento, né, da gente próprio pegar ali e ler. Então a gente ou ouve alguém pregar a verdadeira palavra de Deus, ou a gente pega e lê. Porque quantas pessoas nem lê, sabe? E como é que essas pessoas vão entrar nos reinos dos céus se não tem quem prega? Por isso a importância, irmão, de quando você vê alguém pregando a verdadeira palavra de Deus e não prosperidade, compartilhe a palavra de Deus para que venha cair nos ouvidos de quem não pode ler, de quem não sabe ler, de quem não está acostumado a ler, sabendo ler. Então compartilhe, irmão. Vamos fazer a obra de Deus conforme a vontade de Deus, porque a fé sem as obras é morta. Só o fato de você pegar e compartilhar a verdadeira palavra de Deus, você já está fazendo a obra de Deus. Mas se você não fizer nada, como você vai provar sua fé para com Deus? Precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como a gente ama o nosso próximo? É falando da palavra, da salvação, porque é a única coisa que prova o nosso amor para com o próximo. É a palavra, é a salvação. O resto aqui, nada mais importa. Nada importa aqui. Tudo perece. Mas a palavra viva de Deus, no nosso entendimento, com a transformação do nosso ser, isso sim salva. Mas Deus mandou falar. Deus mandou falar que vai te dar um carro, uma casa. Irmão, toma cuidado com essas palavras. E esse que faz essas obras vai pagar muito caro por isso. Porque fica enchendo o coração do povo, brincando com a palavra de Deus. E isso vai ter um peso muito grande, porque cada alma daquela que ouviu aquilo vai ser cobrado desse. Que não prega o verdadeiro evangelho de Deus, mas que fica falando que Deus mandou falar. Coisas que nem na Bíblia tem. Ai desses que tocam na menina nos meus olhos, como Deus diz. Isso vai ser cobrado um preço muito alto. E não enche. Isso não enche. O que enche a botija de azeite é o verdadeiro evangelho pregado. É a transformação. É isso que enche. Esse é o verdadeiro evangelho pregado que enche. Que nos deixa preparado para o dia do Senhor.
Vou ler o 20 de novo. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-o ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios. Irmão, toma cuidado com o que você vê dentro da igreja hoje, de algumas igrejas hoje. Porque o mal também faz prodígios. O mal também sabe das coisas. O mal também faz prodígio. Não é todo mundo que é de Deus, não, irmão. Procura ler a palavra de Deus. Procura pedir entendimento por Espírito Santo para você também não ser mais um desses enganado. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Se até os escolhidos, quem dirá quem não, né? Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Tudo. Deus diz tudo aqui, ó. Tudo. Tudo na palavra. Pra gente não ser enganado. É séria a coisa, irmão. Eu sempre falo isso aqui. Sempre falo isso aqui. Eu vou ler bem rapidinho aqui, que já está 45 minutos. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Quais forças? Os reinos, quem reina. Qual foi a estrela que caiu? Qual foi a estrela que caiu? Foi o absinto, foi o mal, foi o diabo. Não foi? São essas as forças que Deus fala aqui na palavra. Então eu vou ler de novo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. O poder. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Todos vão ser ajuntados. Mas é depois da tribulação, não é antes. Nós acabamos de ler aqui no 14, nós estamos no 24. Então, para lembrar, o 14. Ora, quando vós virdes a abominação da assolação que foi predita, então vai vir a assolação e depois Cristo vai vir buscar a igreja. E a gente tem que estar preparado para isso. A assolação não vem só para o mal, não. A assolação vai vir para todos. Como está escrito aqui. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar. Quem lê que entenda.
assolação vai ser para todos. Quem vencer, sim, vai ser levado. Mas nós precisamos estar preparados. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Está vendo? Quando a gente vê que estiver acontecendo já essas coisas, aí sim a gente vai saber que Cristo vem buscar a igreja. Mas antes dessa assolação, nós não vamos sair daqui. Seja lá aonde a gente estiver. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quem está falando isso é Cristo. Na verdade, vos digo que não passará esta geração. Qual geração? Se quando Cristo veio há 2000 anos, quantas gerações já não passaram, não é? Então, como explicar isso? Se a geração de Cristo já passou. Mas Deus está falando com toda geração. Essa terra, desde o fundamento até o último dia, é essa geração que Deus fala. Não passará essa geração. Até que todas essas coisas aconteçam. Geração do princípio da criação até o fim. Esta é a geração que Deus fala. Eu vou ler bem rapidinho aqui o 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Por quê? Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se tarde, se meia-noite, se o cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E essas coisas que vos digo-vos a todos. A todos. E as coisas que vos digo-vos a todos. Vigiai. Deus está falando para alguns? Não. Está falando para todos. Vigiai. Porque nós não sabemos o dia que ele vem. Irmão, depois dessa palavra viva, se a gente não começar a nos transformar agora, verdadeiramente, começa a orar. Começa a pedir misericórdia para Deus, se você realmente quer essa vida com Deus. E assim eu agradeço pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa obra feita para a glória de Jesus. Amém.